passar a ocupar o gabinete do segundo mais votado, qual o gabinete que usa do Sumad. O Sumad já deveria ter entregue as viaturas e a própria casa, se existe, paga pelo governo, também deveria devolver a casa, entregar a casa. Mas até hoje isso não acontece. Se isso não acontece até hoje, eu tenho que entender da minha maneira, que talvez o Sumad ainda sente-se o líder mais votado como presidente do partido, porque ele concorria às eleições presidenciais. Agora, o Forquilha, sendo alguém que deu o partido a uma outra pessoa, que é o Venâncio Mondlane, para poder concorrer às eleições presidenciais, não há espaço aqui. Sei que as leis defendem isto, mas o Forquilha devia relaxar e se distanciar muito dessas coisas, de criar barulho sempre, na posição em que ele se encontra. Agora ele é representante de todos os partidos políticos da oposição em Moçambique, então não é uma pequena coisa esta. E ele não foi eleito, não concorreu às eleições, não digo ser eleito como presidente, mas pelo menos o Sumad foi eleito, teve a votação, é o terceiro mais votado, depois do próprio Podemos. Agora, a disputa aqui é de que o Podemos é um partido segundo mais votado no Parlamento. Se a Renamo hoje recebe essas regalias todas na Eclência, é porque a Renamo concorria às eleições legislativas, eleições gerais, o Sumad concorria às eleições presidenciais. O Sumad, como o segundo mais votado, tem também a sua parte. A Renamo, como a segunda bancada mais votada no Parlamento, juntando tudo, fica o partido mais votado. Então, o Forquilha, não sei aqui a razão dele de queixar-se de que é da lei, eu vi ele dizer que é da lei, que eu tinha que passar a receber, e não fala isso só pela primeira vez, já vi mais 3, 4 vezes em televisões que ele tem passado. Qual é o equívoco que o Forquilha deve estar a cometer, aí, tendo em conta a sua explicação, Manuel Moiane? O que é que o Albino Forquilha não está a perceber em torno da sua posição? Eu não entendo por que ele não está a perceber. Com tanta gente acadêmica lá no Podemos, e próprio ele uma das Mas pessoas... o que é exatamente que ele não está a perceber? Tendo em conta, vamos falar aqui sobre as regalias que devem advir ao segundo partido mais votado. E antes de entrarmos para essa explicação, eu gostava que falasse um pouco, de forma detalhada, quais seriam essas regalias, tendo em conta que em algum momento são benefícios de uma residência, transporte, são vários assuntos que estão em volta destas regalias. E por que Albino Forquilha não está a usufruir? Será que houve aqui alguma alteração após a saída do partido Renamo? Uma explicação mais profunda. Bom, pode haver, pode não haver, né? E como eu bem disse, isto também cabe a Renamo. Porque essas leis foram feitas de uma forma rápida para poder chamar o Dhlakama na altura, né? Quando o Dhlakama estava nas matas, na cidade da Gorongosa, o governo fez essas propostas. O Dhlakama seria o mais votado, tinha direito de segurança, transporte, residência, dinheiro que recebia anualmente. Então, o Dhlakama nunca aceitou. Então, o partido, a segunda bancada mais votada, sempre recebia aquele valor que recebia sempre, mas o próprio Dhlakama, como o segundo mais votado, nunca aceitou. Então, aqui o Forquilha, ele não está a olhar nesse historial todo, porque a luta do Forquilha é dizer que eu tenho que usufruir das regalias do segundo mais votado. Sim, entendemos. O segundo mais votado aqui na Eclência, segundo os resultados trazidos aqui pela CNE e o Conselho Constitucional, é o Venâncio Mondlane. O Forquilha não concorreu às eleições. Se houvesse uma boa... Mas não, Moiane, não estamos a falar numa condição empírica, estamos a falar numa questão de lei, o que está escrito, o Partido Podemos é o segundo partido mais votado, tendo em conta o que está escrito. Não estamos a falar aqui do conhecimento empírico. Eu pedia que eu olhasse por este prisma. É isso que estou aqui tentando explicar. Que o Podemos é apenas a bancada segunda mais votada no Parlamento. Exato. Não tinha, o Forquilha não era candidato às presidenciais. Se a Renamo caminha junto, eu queria acreditar que se o Sumad não concorresse pela Renamo, o Sumad não estaria a ganhar esses regalias que ele ganha hoje. Porque ele não concorreu às eleições. Por que essas leis vão ter que beneficiar uma pessoa que não concorreu às eleições, estava em casa dele sentado, porque alguém concorreu. Mas é de lei que a segunda bancada deve... A segunda bancada tem direito de receber. Tem uma parte que a segunda bancada recebe, mas o candidato mais votado não deveria ser o Forquilha, na minha opinião. Sei que as leis defendem isto, mas se as leis defendem isto, até já passa
tempo, desde maio até hoje, já passa muito tempo. Então, eu creio que alguma coisa lá foi mexida. E por acaso eu acompanhei uma publicação ontem, tipo que se o Forquilha pensa que tirar regarias, é só esquecer. Esses memes que fazem nas redes sociais, né? Porque aquelas regarias foram mesmo feitas para poder levar os da Câmara das Matas para vir à cidade. E para a Frelimo, como que eu disse, a Frelimo sempre, ou o governo sempre, digo a Frelimo porque é o próprio governo da Frelimo, né? A Frelimo sempre optou em querer ter a Câmara perto deles e para controlá-los. E conseguiram fazer isso com o Sufumate. Agora, o Forquilha tem que esquecer isto. E ele não é o segundo mais votado. A sua bancada, o seu partido é o segundo mais votado. Mas esse partido tinha alguém que carregava a carroça, digamos assim, para poder chegar onde que chegou. Agora, se fosse que os dois, entre o Venâncio Mondlane e o Forquilha, tinha ainda uma relação próxima, eu acredito que poderia haver uma negociação entre os dois. O Mondlane poderia tomar esse posse como o candidato mais votado e as coisas andavam, mas com esse desentendimento. O meu próprio governo também pode vir a ter vergonha. Como que vamos dar regalias a alguém que não concorreu às eleições? Só o partido que está no parlamento como o segundo mais votado. Nós temos que entender essa parte. Muitos defendem isto, mas o Forquilha não concorreu às eleições, Niclense. O Forquilha não pediu voto para ele. Se pediu voto para o partido dele. Então, não há necessidade aqui de nós estamos aqui a discutirmos, lutando por causa dessas coisas. O Sufumade, se é o segundo mais votado, é porque ele concorria às eleições presidenciais. O Lutero Simango, se é o terceiro mais votado, é porque ele concorria às eleições. Então, é diferente com o mais velho Forquilha, né? A minha pergunta também passa a ser a quem cabe a implementação ou a regularização destas regalias, passa a redundância aqui, o Albino Forquilha ou o Partido Podemos deve usufruir. E se temos a entidade ou temos a figura competente para resolver esta situação, por que da Albino Forquilha não aproximar a esta entidade e vir publicamente afirmar isto? Será que não está a ter espaço ou pode ser uma outra questão? Pode haver espaço. É aquilo que eu disse, os nossos líderes algumas partes deles são pessoas gananciosas, né? Querem puxar tudo para eles. Ele não tem tempo de querer fazer essa sentada. Procurar saber o que está a acontecer. Porque aquela coisa começou a funcionar no tempo de Manuel de News. Pode ser o próprio News e disse que, Chapo, você tomou posse, essas regalias aqui tem que sumir, não queremos mais ver. É bem possível também isto, porque no tempo de Sano não tínhamos, no tempo de Gabriel não tínhamos isso. O News entrou, do nada, já temos essas regalias, o Sufumade tomou o poder, agora há uma outra forma de tipo que os líderes também da oposição, na Clência, podem vir a ter esses benefícios, como também vem acontecendo com os antigos presidentes da República. Os antigos presidentes da República, eles sempre têm aquele estatuto de receber alguns benefícios, né? Digo, os antigos presidentes da República. Então, os antigos líderes da oposição podem vir também a ter os mesmos benefícios. Não importa que governou o país, não governou mais, basta que seja um presidente do partido que foi à reforma, ou deixou o poder depois dos seus mandatos terminar. Então, essas leis parecem vir a se desenhar para poder passar a ter os mesmos benefícios que tem o Tissano hoje, que tem o Gebuza hoje. Então, esses benefícios do Sufumade foi, mesmo no tempo das negociações, que o governo queria ter paz e acharam melhor que, tendo esses benefícios todos, poderiam conseguir conquistar o Dlacama estar na cidade. Então, não conseguiram. Então, o Forquilha vai ter que se conformar. Deixar de estar nas televisões e falar que é pela lei, tem que receber. Deve desistir das regalias? Sendo um bom líder, eu acho que pode desistir, isso não será nenhum problema. Porque todo mundo sabe que ele não concorreu às eleições. Um outro ponto, fala-se do desempenho ou da liderança de Albino Forquilha. Acredita que esta ausência das regalias pode influenciar negativamente no seu trabalho? Não. Ele já vinha presidente do partido, né? E o teu partido está no parlamento. E ele já tem fundos para caminhar. Hoje está em Nampula, está lá comendo com porta-voz, está lá comendo como brisador da Nacional do próprio Podemos. Então, para dizer que o partido já tem fundos para poder fazer seus movimentos. Agora, a preocupação deles já podia deixar essas delegaria. Temos visto partidos pequenos matar na mola, estão aí a mobilizar o pessoal, mesmo sem fundos próprios. Agora, porque já tem fundos próprios. Não era o momento de discutir. E bem que ele está no diálogo, ele representa toda a oposição em Moçambique, por ser o partido dele está no parlamento com a bancada mais votada. Então ele está lá, é representação de todos os partidos políticos da oposição. Não é pequena coisa, era só distanciar-se daquilo,
e seria o bom para ele mesmo. Eu creio que o próprio Fruquia vai ver essa peça de debate. Era só sentar, refletir isto. Não precisaria perder nada, deixar essas regalias todas, lembra que é muito dinheiro que poderia aqui está em jogo, deixava aquilo, se preocupava mais em organizar as bases, criar condições de ter sedes ao nível nacional e fazer a política de uma forma normalmente. E será o ponto para o próprio ele, é saber fazer uma marketing bem para o próprio ele e partido dele. Agora, estar na televisão a dizer que eu é para ler, tem que usufruir. E as pessoas sempre vão combatê-lo. Vão dizer que não, esse ganancioso, não, ele não foi votado, ele não fez eleições, ele não concorreu às eleições, quem concorreu foi o engenheiro. Então, simples isso, deixava aquilo e caminhava com outra vida, né, Clência? Mano Moiano, sobre a postura ou a posição dos partidos da oposição, acredita que esta atitude não pode estar a enfraquecer o poder dos partidos da oposição? Bom, está mesmo a enfraquecer. Eu, desde miúdo, eu sempre fui fã, né? Digo assim, posso falar isso publicamente, fui fã do Dhlakama, porque o Dhlakama, ele conseguia controlar, é como se fosse alguém que usa remote control. Ele, não importa onde que ele estava, se estava na sede da Gorongosa, dizer que o Dhlakama tem uma teleconferência às 15 horas, minha querida moderadora, todo mundo ficava atento para ouvi-lo, o que ele tem a dizer. E as pessoas colocavam colunas para poder perceber. Então, ele conseguia fiscalizar o governo mesmo estando no mato. Ele estando no mato, os deputados na Assembleia da República fiscalizavam aqui na cidade, ele também conseguia monitorar isso tudo. Agora, a nossa oposição de 5 anos para cá já não é aquela oposição que a população sonhava em tê-lo, né? A nossa oposição parece que ultimamente anda a reboque do próprio governo, parece que anda a reboque da Frelimo. A oposição poucas vezes recusa o que vem do governo. Embora que é difícil, desde 94 para cá, o parlamento é controlado pelo governo, com a Frelimo, por ser o maioritário no parlamento, né? Mas ações também feitas no parlamento já não são as mesmas ações que tínhamos já desde 5 anos atrás. O parlamento moçambicano agora na Clência já não é aquele parlamento que nós assistíamos. Eu lembro muito bem, chegava o momento do plenário, todo mundo parava para assistir os debates no parlamento, mas agora já não há isso. Já não há isso, já não acontece por falta mesmo de alguns deputados que lá, isso faltou muito na parte dos partidos políticos, porque os partidos políticos não formavam os seus quadros. Nós não podemos ter dependente de uma única figura na Clência. Eu posso aqui dar exemplo, por exemplo, o Muxanga saiu no parlamento hoje, Arnamo já não é mesmo Arnamo. Tendo o Muxanga lá, tendo a Ivone Soares, tendo o Xalaua, tendo alguns deputados de Arnamo, qualquer tinha vozes aqui que fazia tudo para o próprio governo entender. Porque esses deputados eram deputados que pesquisavam as coisas, investigavam e detonavam à tona, e o governo recuava e se fazia roubo da população. Então, já não temos oposição forte, como tínhamos já desde 5 anos atrás. Precisamos de uma oposição forte, uma oposição fiscalizadora, uma oposição que consegue dizer que isto aqui não. Então, estamos aqui a queixar hoje porque a Frelimo é a maioria no parlamento e a oposição não consegue aprovar nada, mesmo juntando a bancada da Arnamo, do MDM, do Podemos, desde bancada é menor sempre, que não chega a 100 deputados. Exato. Então é preciso que a oposição sabe se posicionar. E há organizações civis agora que fazem um trabalho maior do que a própria oposição. Então, é uma vergonha esta, que o serviço, os trabalhos que deviam ser feitos pela oposição, passou a ser feito com a sociedade civil. Temos aí a DCID, que é o Wilkin Dia, temos a CDD, que é do Dr. Nuvunga. São essas organizadoras, essas organizações civis, que estão fazendo de tudo para poder fiscalizar o governo. Mas a oposição está lá, apocanhada, escondida nas gavetas, e o governo está à vontade, a firma está à vontade e faz o que bem entender. Exato. Como é que este caso afeta na imagem e na democracia do Estado de Direito no país? Afeta porque o que nós sonhamos em ter daqui a 2, 3 anos pode não vir a acontecer porque não há fiscalização, né? Posso assim dizer. E há muitos equipes de inquérito que não fazem nada ultimamente. E alguns são acusados de tráfico de droga, mas quando indicam uma equipa dos próprios deputados da oposição, vão lá, não traz relator, tudo acaba ficando no silêncio. Então, já não se passa nada na Clência. O César vai conseguir perceber que aqui
parece que quem tem mais poder é aquele que tem poder financeiro. Enquanto as coisas não deveriam ser assim. A oposição deve atuar como oposição e não atuar de favoritismo. Porque que se eu falar muito, vou ser tirado da minha pasta. E ultimamente temos assistido isso. Não há democracia em todos os cantos, mesmo na Renamo também. Quando tu falas bonito, 2, 3 dias logo está a ser tirado do cargo. Acompanhei há semanas que alguns membros do município da Matola